Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao Dr. Gustavo da Rocha Smith, advogado. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Agradeço a presença e convido para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri. Presidente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, vereador Carlos Caiado. Desembargador Dr. Sérgio Azeredo. Desembargador Dr. Luciano Rinaldi. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Entre outras mil
Som. Vamos lá. Queria saudar e agradecer a presença da doutora Juliana Bumachar Smith, esposa do homenageado. Rafael Smith, filho do homenageado. João Alfredo Smith, filho do homenageado. Helena Smith, filha do homenageado. Ana Carolina Smith, irmã do homenageado. O senhor Fábio Smith, o grande pai do homenageado, que está aí presente, uma salva de palmas ao senhor Fábio. Felipe Smith, irmão do homenageado. Senhora Maria Helena Bumachar, a sogra do homenageado, não podia deixar de ser registrada. A senhora Sandra Catacione, esposa do pai do homenageado. O desembargador Maurício Drummond. A desembargadora Lécia Sarda. Houve um erro aqui, não me falaram, a senhora Ângela da Rocha, mãe do homenageado. Erro gravíssimo do cerimonial. Meu querido amigo vereador Flávio Vale, Rodrigo Lourega, procurador-geral da Câmara, senhora Márcia Diniz, presidente da SACERJ, doutor Alexandre Libonati, juiz federal, doutor Felipe Taveira, procurador da PGM, doutor Maurício Toledo, procurador da PGM, doutora Amauri Marques, diretor de comissões do Instituto dos Advogados IAB. É muita gente, doutor Gustavo. O senhor foi muito prestigiado. A gente tem muita gente para saudar a presença. Doutora Isabela Santonini, diretora de segurança da Câmara Municipal. Emair Neto, presidente da ADCI Rio de Janeiro. Doutor Hariman, advogado. Doutor Rafael Viola, procurador da UERJ. Doutor Bruno procurador do Estado do Rio de Janeiro, do B. Não, é a maneira que o cerimonial coloca, prefeito. Doutor Newton César Flores, procurador-geral do TCE. Doutor Felipe Vale, delegado da Polícia Civil. Doutor Ivo Marinho de Barros Júnior, diretor jurídico da Procuradoria-Geral do Município. Desembargador doutor Humberto Dalla Bernardina de Pinho, chefe de gabinete da presidência do TCM do Rio de Janeiro, doutor Flávio Torres Nunes, representando o presidente Luiz Antônio Guaraná, doutor Regi Fischner, procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Pedro Henrique Palmeira, procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Sérgio Maimer, presidente da ANAJUB, Dr. Carlos Augusto Costa, diretor da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Daniel Lazar, presidente do Observatório da Juventude, Vinícius Benevides, meu amigo, conselheiro da Câmara Brasileira da Indústria e Constituição, Dr. Daniel Bucar, meu amigo, procurador-geral do município do Rio de Janeiro, Dr. Gabriel Vieira, procurador do município do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Leite, procurador do município do Rio de Janeiro, Dr. Afonso Leone, diretor jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu queria aqui, antes de ler o discurso aqui que eu fiz para o meu querido amigo Dr. Gustavo Smith, prefeito Eduardo Paes e vereador, presidente da Câmara Carlos Caiado, eu talvez não tenha outra oportunidade de presidir uma sessão sentado à mesma tribuna, o senhor prefeito Eduardo Paes e o presidente da Câmara Carlos Caiado. Então eu queria aqui
só quebrar o protocolo um pouquinho e fazer um agradecimento em público a essas duas pessoas que aqui estão sentadas, que foram as pessoas responsáveis por me colocar na vida pública. E a gente desfrutar de um momento como esse, que é entregar uma medalha a uma pessoa tão querida, com pessoas tão importantes sentadas nessa mesa. Talvez eu não tenha uma outra oportunidade, porque o prefeito Eduardo Paes literalmente não vai em entrega de medalhas, e ele realmente fez uma exceção, porque o Gustavo Schmidt é, sem dúvida alguma, muito especial e muito diferente na vida do prefeito. Então, obrigado oficialmente, prefeito Eduardo Paes, por ter aberto as portas para mim em 2021, e a você, meu irmão, Carlos Caiado. Tenho certeza que o nosso pai está muito feliz lá em cima, vendo hoje nós três aqui sentados na mesa. Ele, que gostava muito, sempre dizia que o prefeito Eduardo Paes ia ser o maior prefeito da história do Rio de Janeiro, e assim é, com 4 mandatos, o único da história do Rio de Janeiro. Prefeito Eduardo Paes, vice-prefeito Eduardo Cavalieri, meu irmão presidente Carlos Caiado, desembargadores Luciano Rinaldi e Sérgio Azeredo. É com grande honra que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio do meu mandato, entrega hoje a medalha Tiradentes ao Dr. Gustavo da Rocha Schmidt. Esta é a mais alta honraria concedida por esta casa, destinada a reconhecer aqueles que prestam serviços relevantes ao nosso Estado e à nossa gente. E poucos reúnem uma trajetória tão sólida, tão dedicada e tão transformadora quanto a homenageado deste dia. Eu procurei aqui, Gustavo, fazer de forma sucinta, resumir o seu currículo de forma dissertativa, porque realmente ele é muito longo. Se eu fosse ficar lendo o seu currículo aqui, a gente não ia ter tempo de assistir ao adiamento do título do Flamengo hoje, que você me cobrou quando nós começamos aqui a cerimônia, para ser rápido. Gustavo Schmidt é, antes de tudo, um homem formado na tradição do serviço público. Ingressou na Procuradoria-Geral do município em 2002 e, ao longo de mais de 2 décadas, serviu a cidade com rigor técnico, espírito público e compromisso. Passou por diversas áreas da Procuradoria, enfrentou temas complexos, participou de decisões estruturantes e sempre manteve a postura serena e firme que o caracteriza. Esse mesmo compromisso o levou a ocupar posições centrais dentro da administração municipal. Atuou no gabinete do prefeito, coordenou agendas acessíveis, esteve presente nos momentos mais decisivos da cidade e, posteriormente, assumiu a chefia de gabinete do prefeito Eduardo Paes entre 2011 e 2014. Em um período de intensas transformações urbanas, sociais e institucionais, Gustavo exerceu liderança técnica e política com discrição, lealdade e competência, qualidades raras, exatamente por isso tão valiosas. Sua contribuição, no entanto, não se limita ao serviço público. Gustavo construiu uma carreira acadêmica exemplar. É professor da Escola de Direito da FGV desde 2008, onde formou gerações de advogados, procuradores, juízes e gestores públicos, assim como o nosso vice-prefeito sentado nessa mesa, que foi aluno do homenageado. Sua produção intelectual vasta, consistente e respeitada influenciou debates fundamentais nas áreas de arbitragem, direito público e políticas urbanas. É mestre pela New York University, mestre e doutor pela FGV e pesquisador visitante na University of Miami. Autor de livros de referência e articulista prolífico, é, sem exagero e com muito orgulho, uma das vozes jurídicas mais qualificadas de sua geração. A tudo isso se soma seu papel como líder institucional, à frente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem entre 2014 e 2023. Ajudou a consolidar uma cultura moderna de resolução de conflitos no Brasil, aproximando o setor público das melhores práticas internacionais. Atuou no Conselho Federal da OAB, representou o país em debates estratégicos, promoveu inovação e credibilidade e o campo essencial para o desenvolvimento econômico. Nos últimos anos, Gustavo reencontrou a advocacia, um dos pilares da justiça no Brasil. Hoje, como sócio do seu próprio escritório, exerce a profissão com a mesma dedicação que marcou sua vida pública. Faz isso sem abrir mão da docência, do estudo e do compromisso com a construção institucional do país. É,
simultaneamente um jurista, um professor, um gestor, um servidor e, sem dúvida alguma, um amigo. Um cidadão profundamente comprometido com a cidade e com o Estado do Rio de Janeiro. Essa combinação de serviço público exemplar, produção acadêmica robusta, liderança institucional e integridade pessoal justifica, com sobra, a homenagem que esta casa lhe concede hoje. A medalha Tiradentes celebra trajetórias que deixam marcas reais na sociedade. Gustavo Smith deixa marcas profundas, deixa uma cidade e um estado melhores, instituições mais fortes, alunos mais capacitados e um ambiente jurídico mais moderno e mais profissional. Por tudo isso e por muito mais, entrego hoje, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes ao Dr. Gustavo da Rocha Smith, com reconhecimento por sua contribuição à vida pública, à justiça, ao direito e ao Rio de Janeiro. Parabéns, Gustavo. Esta homenagem é justa, merecida e simbólica do legado que você já construiu, se mostrando sempre preparado, visionário e principalmente justo. Muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso Estado. Prefeito, a gente inverteu a ordem, o senhor pediu para... O senhor vai ter um compromisso agora, então eu vou pedir para o senhor falar primeiro, passar a palavra para o senhor, passar a palavra para o excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Paz. Muito obrigado pelos aplausos que não vieram. Juliana, muito obrigado. Mas queria começar saudando aqui o querido deputado estadual Cláudio Caiado, nosso anfitrião no dia de hoje, saudar a pessoa mais importante do dia aqui de hoje, a Juliana Bumachar, esposa do nosso homenageado, saudar a Ângela e o Fábio, pais do homenageado, os filhos Helena, João Alfredo e o Rafael. Não podia deixar aqui de cumprimentar a segunda pessoa mais importante aqui hoje, que é o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caiado, pelo menos para mim é porque eu ainda não entrei na sessão dos capas pretas. Quando entrar na sessão dos capas pretas, eu vou dizer que é importante de fato. Cumprimentar aqui o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, se Deus quiser, em pouco tempo de exercício das funções de prefeito. Saudar aqui todos os desembargadores, membros do Judiciário presente da figura dos queridos desembargadores Luciano Rinaldi e desembargador Sérgio Azeredo, destacando que eu estou rompido com o deputado Pedro Paulo, que eu sou contra essa reforma administrativa dele. Saudar aqui o vereador Flávio Vale, saudando o vereador Flávio Vale, eu saúdo a todos os vereadores parlamentares aqui, cumprimentar o procurador-geral do município, doutor Daniel Bucar, meu chefe de gabinete, doutor Fernando Dionísio, ex-procurador-geral do município, querido amigo Thier Montebello, saudar a nossa presidente daquilo que eu nunca tive, presidente da OAB, Ana Tereza Basílio. Um dia ainda terei um presidente que me dará o título de doutor honoris causa da Ordem dos Advogados do Brasil. E, finalmente, cumprimentar aqui nosso querido homenageado, Gustavo Schmidt. Eu queria ser muito breve aqui. Uma das coisas interessantes dessa sessão é que a gente chega na mesa, tem aqui, por favor, fique atento ao tempo de fala. 3 minutos, obrigado. Isso mostra a inteligência da Assembleia Legislativa ou do nosso querido deputado Cláudio Caiado. Mas, como disse o deputado Cláudio, eu não costumo vir às cerimônias de entrega de medalha Pedro Ernesto. Obviamente, desembargador Sérgio, desembargador Luciano, se o sujeito vestir uma capa preta, eu venho a todas. Mas, tirando isso, eu não costumo vir a entrega de medalha Pedro Ernesto, medalha Tiradentes, dessas condecorações, porque elas acabam tomando muito tempo nos afazeres que a gente tem ali na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas eu, assim como fiz na medalha Pedro Ernesto, outorgada ao doutor Gustavo pelo vereador Carlos Caiado, há, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, fiz questão de estar aqui presente hoje. E aí é um conjunto de fatores que me fazem estar aqui, mas é porque o Gustavo consegue juntar, e eu vou ser muito breve nas minhas palavras, algumas características que são muito difíceis de se encontrar em uma só pessoa. Gustavo é competente,
Gustavo é preparado, Gustavo é qualificado, Gustavo é bom gestor, Gustavo é uma pessoa que tem um olhar carinhoso sempre para com o próximo. Gustavo é amigo dos amigos, aqueles que tiveram a oportunidade de conviver comigo nesses tempos em que a justiça ou as coisas no Brasil, querido amigo Ed Fittler, andavam tão enlouquecidas, sabem que o Gustavo não foi só um advogado, mas também quase um psicólogo, um terapeuta, para que a gente pudesse enfrentar aquele mar revolto, saísse melhor daquele período tão difícil que a política brasileira enfrentou e que, de certa maneira, ainda tem suas consequências vividas nos dias de hoje. Portanto, o Gustavo consegue juntar todas essas características e ser um excepcional amigo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, óbvio que eu gostaria de conviver com o Gustavo com mais intensidade, mais tempo, quase que diariamente, como tive a oportunidade de conviver com ele quando ele foi meu chefe de gabinete. Para ele, segundo ele, foi a pior experiência da vida dele ter sido meu chefe de gabinete. O Eduardo Cavalieri, que era aluno dele, disse que ele todo dia se batia no espelho para ver se ele continuaria suportando ainda mais a pressão e a energia com que nós gostamos de tocar essa cidade. Mas eu acho que o Gustavo, mais do que ninguém, sabe que essa energia, essa pressão com que a gente conduz essa cidade se deve a algo que nós temos em comum, Gustavo: o amor pelo Rio de Janeiro, pela sua cidade, pelo nosso estado, pela nossa gente, pelos cariocas, e o desejo de construir um lugar muito melhor para os nossos filhos, para as futuras gerações. Portanto, a minha alegria em poder estar aqui te homenageando com essas breves palavras é a certeza de saber que a gente vai continuar junto por muito, muito tempo, tratando de melhorar, cada um no seu campo. O Gustavo hoje resolveu ir para a vida privada totalmente. Aliás, eu quero destacar aqui, já aviso isso, desembargador Luciano, desembargador Serginho, se algum dia eu puder nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não vai ser terrivelmente evangélico, mas ele vai ser terrivelmente competente, terrivelmente preparado, e o nome dele vai ser Gustavo Schmidt. Viva Gustavo Schmidt, viva esse grande carioca. Obrigado, prefeito. Queria aqui fazer uma saudação aqui, que chegou depois aqui para mim, a doutora Ana Tereza Basílio, irmã do meu médico, doutor Pedro Basílio, e presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutor Rafael Rian, juiz federal, Rodrigo Correia, secretário municipal de Integridade, doutor Alfredo Hilário, desembargador, e doutor Roberto Schumann, juiz federal. Convido para fazer uma breve saudação meu amigo, excelentíssimo senhor vice-prefeito Eduardo Cavalieri. Obviamente que você acabou de fazer, mas por respeito e juízo ao Judiciário, aos Capa Preta, eu vou saudar todos os membros do Judiciário aqui na figura do desembargador Serginho, desembargador Rinaldi, e eu vou tentar, já que estamos usando 3 minutos cada um para falar do Gustavo, e a gente queria muito mais, em razão de um equilíbrio, justiça nas pessoas importantes na vida do Gustavo, eu decidi falar 2 minutos e 59 sobre a Juliana Bumachar. Eu vou dedicar meu tempo. Daí o Serginho, combinei com o Serginho, eu vou falar 2,59 sobre a Juliana, e ele vai usar 2,59 também para falar do Juliano, para a gente equilibrar as homenagens aqui. Mas eu vou só contar algumas passagens aqui sobre o Gustavo, dentro do meu tempo, mas o Gustavo é tudo isso que o Cláudio, nosso deputado, e aí a primeira passagem que eu vou contar aqui é: nós fomos deputados juntos, por pouco tempo. O prefeito não me permitiu ficar muito tempo na Assembleia Legislativa. Rapidamente, depois de um dia, exatamente aqui, eu voltei para a Prefeitura do Rio, depois das eleições de 2022. E o Cláudio Castro me disse o seguinte, falou: olha só, tem uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, e você vai ter que combinar isso comigo, senão não tem conversa. Eu vou protocolar a medalha Tiradentes do Gustavo Schmidt e não vou aceitar a coautoria de ninguém. Eu quero dar essa medalha sozinho. Então você dá a medalha para quem você quiser, mas para o Gustavo Schmidt
eu não abro mão de jeito nenhum, presidente Ana Tereza Basílio. E aí, eu saldo todos os advogados aqui, né, a partir da fala do Cláudio Caiado, e que o Gustavo é tudo isso mesmo que o prefeito disse. Eu fui aluno do Gustavo quando ele era chefe de gabinete do prefeito Eduardo Paes, João Alfredo, Rafael, Helena, e vou contar uma historinha sobre vocês também. Mas antes, o Gustavo, sempre que falam sobre os atributos e qualidades dele, ele diz: eu sou advogado. O Gustavo foi chefe de gabinete, procurador do município, é um amigo incrível, alguém muito especial, talvez o ser humano que todos aqui conheceram, mais generoso, mais gentil, né, e mais agradável que todo mundo aqui conheceu, mas o Gustavo gosta de ser identificado como um advogado. E aí, como advogado, o Gustavo também foi agraciado com a medalha Pedro Ernesto, dada pelo presidente Caiado, que, salvo engano meu, também não deu coautoria para ninguém, a família Caiado monopolizando as homenagens ao Gustavo Schmidt. E hoje o Gustavo recebe a medalha Tiradentes, um inconfidente, alguém que lutou contra os excessos do poder central imperial nesse país. E de tudo que o Gustavo fez na vida, profissionalmente, eu sei que aquilo que mais orgulha ele, que mais preencheu o Gustavo como profissional, como ser humano, como advogado, foi viver um momento de excessos nesse país, enfrentar os excessos e fazer o que é o lema da Ordem dos Advogados do Brasil, que sem advogado não tem justiça. E estamos aqui diante do grande, que eu convivi, o grande advogado que eu vi, que é meu querido amigo, mentor e conselheiro Gustavo Schmidt, e que faz jus a essa medalha como um verdadeiro inconfidente, advogado que luta muitas vezes contra os excessos. Então, esse é o lado profissional do meu 1 minuto e meio. Juliana, e aí agora vai o meu tempo para você e para a família, Dona Maria Helena, Doutora Ângela, Sandra, as mães do Gustavo Schmidt, Fábio, pai do nosso homenageado. Em 2014, logo que eu tinha conhecido o Gustavo, quando ele estava nesse momento de reflexão permanente sobre como é que ele ia fazer para deixar a chefia de gabinete do prefeito Eduardo Paes, que ele amava intensamente, mas era uma relação que ele não estava conseguindo administrar no dia a dia. Certo, Juliano? E aí, eu me lembro um dia, ele acumulando funções, ele já no meio daquilo tudo decide também acumular a função de coordenador da Escola de Direito da FGV. Então, naquele momento, ele era síndico do prédio dele, chefe do gabinete do prefeito Eduardo Paes, procurador do município, casado com a Juliana e ainda virou coordenador da Escola de Direito da FGV. E pensando como é que ele fazia, né, o doutor Bucar, para deixar a função que o doutor Dionísio ocupa hoje, honrosa de chefe de gabinete do prefeito. E eu me lembro, a Helena tinha acabado de nascer. Pode ser, 2014? Não é isso? Ou estava para nascer? Não é isso? O enredo cronológico aqui. E aí o Gustavo falou: cara, eu estou fazendo uma reflexão sobre mim mesmo e eu decidi que ser feliz é ter tempo para os meus 3 filhos pularem na minha pança e eu ficar com eles. Não é isso? Então eu decidi que eu vou deixar a chefia de gabinete e vou me dedicar mais tempo à minha família, mais tempo aos meus filhos. Eu acho que isso resume de quem a gente está falando, quem a gente está homenageando hoje. Acima de tudo, na vida dele, existem Juliana Bumachar, Rafa, João Alfredo e Helena, que ele ama incondicionalmente. E eu, que sou pai há 3 meses, liguei para o Gustavo no Dia dos Pais para dizer: Gustavo, eu vou me esforçar muito, porque eu ainda não tinha sido pai, para tentar ser um pouquinho do pai que você é para seus filhos. Então, viva Gustavo Schmidt, esse grande brasileiro, esse grande carioca, nosso homenageado de hoje. Obrigado, vice-prefeito. Queria também fazer o registro da presença do nosso querido amigo deputado Guilherme Schleller, secretário municipal de esporte, que ficou muito bravo comigo de não ter feito coautoria, de não ter cedido para ele, reclamou inclusive hoje, e do meu amigo deputado Vinícius Cosolino, também está sentado ali do lado do Guilherme. Obrigado pela presença. Passo a palavra ao meu querido irmão, presidente Carlos Caiado. Obrigado, boa noite a todos. Deixar de cumprimentar aqui a mesa, o nosso homenageado, essa pessoa tão especial, nosso amigo Gustavo Schmidt, prefeito Eduardo Paes, esse grande prefeito, vem fazendo transformação na nossa cidade.
E espero, dia 1º de janeiro de 2027, estar ao lado dele aqui, com muita honra, escutando ele fazer um discurso aqui de reconstrução do nosso Estado. Cavalieri, nosso prefeito, vice-prefeito, enfim, doutor Sérgio, nosso Serginho, grande amigo também, que voltou às origens, não posso falar aqui, enfim, todos vão entender, e o doutor Rinaldi, obrigado pela seleta mesa aqui, que representa vários amigos que estão aqui presentes, várias autoridades, como da mesma forma o Cavalieri falou aqui, não vou nominar a todos para a gente poder nos estender e passar os 3 minutos, até mesmo aqui que eu vou falar, pode até passar, tentar ser sucinto, mas é uma honra muito grande estar aqui no dia de hoje, esse palácio plenário histórico do nosso estado, enfim, da nossa cidade, para celebrar a trajetória de um homem que honra a advocacia, que tem espírito público, por onde passou na vida pública, que é nosso amigo Gustavo Smith. E tem, como foi dito aqui, uma família maravilhosa, respeita muito a sua mulher, para não falar que tem muito medo, a Juliana. Eu também tenho morro de medo dela, todos aqui sabem disso. Mas construiu uma família maravilhosa. Está aí o João, o Rafael, a Helena, juntamente com seus pais, com a sua sogra também, Maria Helena, essa pessoa também incrível. E quero agradecer ao deputado estadual Cláudio Caiado, né, que é o condutor dessa homenagem, que homenageia em reconhecer com sensibilidade e justiça um dos profissionais mais brilhantes da nossa geração. E todos que estão aqui, muitos que estão aqui, fazem parte dessa trajetória. Acredito que Gustavo Smith é um profissional em raridade, até no meio de inteligência artificial, que nós temos hoje, mas um homem completo, de muita competência técnica. É incontestável a sua tese, até pelo jeito de mediação, da forma como constrói a sua defesa, e tem uma experiência prática e um compromisso público extraordinário. E, como foi dito aqui como procurador do município, em momentos muito importantes da trajetória de vários responsáveis pela administração pública, mas em especial, marcante do prefeito Eduardo Paes, tem aqui, enfim, vários procuradores, mas registrar aqui, doutor Dionísio e doutor Bucar, enfim, que exerceram, né, doutor Dionísio, e exercem a função que o nosso homenageado recebeu, e muitas das decisões da coragem política desse homem que está do meu lado tem respaldo técnico, respaldo jurídico, e o nosso Gustavo Smith faz parte dessa trajetória que marcou a sua carreira ao lado do nosso prefeito Eduardo Paes. Tantas decisões, né, que a gente vê hoje a cidade sendo beneficiada e que passou pelas mãos desse homem que a gente serve como referência para todos nós, homens públicos, que temos que tomar nossas decisões, que são difíceis. A gente fica ali, às vezes, sozinho e constrói essas decisões através de pessoas que estão ao nosso lado, nos ajudando como Gustavo Smith. Então, assim, por onde passou, presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, né, aprendi muito a entender essa questão de arbitragem com Vossa Excelência, inclusive uma referência nacional, e ajudou, sim, doutora Tereza, a consolidar no Brasil uma cultura moderna de solução de conflitos. E são muitos conflitos. E a nossa mediação, ela não passa só no papel, até em conflitos de pessoas que estão nessa mesa aqui. O Gustavo está no meio de mediar esses conflitos. Muito importante essa contribuição, se tornando um Estado mais eficiente e menos burocrático. A comissão da OAB que ele participou, responsável da implementação da Câmara de Arbitragem dos BRICS, é uma tarefa gigantesca, todos aqui vocês sabem disso. E na academia, o professor Gustavo é mestre no sentido completo. Inclusive, me sinto como aluno dele, apesar, vereador Flávio Vale, de não ser aluno da FGV, mas eu me sinto aluno dele. Todo dia, quase todo dia, eu faço uma consulta com ele, com vários ensinamentos dele. Então, mais do que justa essa homenagem, me sinto muito honrado de poder estar aqui, de compartilhar essa amizade e competência com esse grande amigo Gustavo Smith, e dizer que tive a honra também de ser o condutor da medalha Pedro Ernesto, e esse cara merece muito, então que Deus abençoe, que a gente possa ter ele como referência, a responsabilidade dele aumenta ainda muito mais com essa medalha Tiradentes, e que ilumine ainda mais o seu caminho. Então, obrigado por compartilhar a nossa amizade com você, e que a gente possa estar junto cada vez mais, construir um Estado melhor, uma cidade melhor. Eu conto muito com a sua ajuda, e o Fluminense ajudou o Flamengo, então hoje acredito que você vai estar feliz ainda mais
e que Deus abençoe. Parabéns e muito obrigado. Convido para fazer uma breve saudação o desembargador Dr. Sérgio Azeredo. Obrigado. Eu não sou nenhum incauto, nem imprudente. Numa mesa com Eduardo Cavalieri e Eduardo Paes, eu trouxe um discurso aqui para ler. E vou ler na velocidade 2 do WhatsApp, porque eu vi que só tenho 3 minutos e eu cronometrei em casa e tinha 6 minutos. Então já vou começar saudando a todos, economizando tempo e saudando a todos na figura do presidente dos trabalhos, deputado Cláudio Caiado. Primeiramente, quero registrar que, embora esta prestigiada solenidade se destine a reverenciar o Dr. Gustavo Schmidt, dileto amigo de todos os presentes e de um número ainda maior de pessoas que não puderam comparecer, não posso deixar de confessar que me sinto altamente distinguido, não apenas por haver recebido pessoalmente o generoso convite do agraciado para aqui estar, como também para compor esta seleta mesa de honra, integrada por autoridades de reconhecida expressão pública e envergadura moral, o que por si só já demonstra muito da bondade e gentileza do homenageado. Falar sobre o Gustavo, descrevendo as suas inúmeras virtudes como ser humano exemplar e profissional de sucesso, não se constitui em árdua missão, muito pelo contrário. Como já tivemos a oportunidade de notar nas falas anteriores e como continuaremos testemunhando nos próximos discursos, tamanhas as suas qualidades. Por isso, não possuindo talento e criatividade para inovar, peço a paciência e o perdão de todos pelas repetições nos destaques e elogios que farei à figura do nosso agraciado, pois a causa é nobre, já que se trata de exaltar as qualidades de um homem de bem, o que devemos sempre alardear em alto e bom som, para nos servir de inspiração e exemplo. Segundo a visão de mundo que me sustenta e conduz na vida, sintetizada com muita felicidade em frase célebre do teólogo e filósofo Teilhard de Chardin, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. O nosso divino Criador tudo gerou no universo com uma finalidade bem específica. Nada, nem ninguém, veio a este mundo a passeio ou por acaso. As plantas, por exemplo, foram criadas com um propósito primordial, que é o de fazer a fotossíntese, liberando o oxigênio absolutamente essencial à vida, assim como são a água, o ar, a terra, os animais e tudo mais que nos cerca no planeta. Sendo assim, qual seria a finalidade precípua do ser humano? A denominação da nossa espécie já nos dá a cola da resposta. Fomos criados e nascemos exatamente para sermos humanos. E como poderemos ser os melhores humanos para cumprir com mais eficiência o propósito divino? Fazendo germinar e florescer as virtudes que possuímos em semente em nossa essência, por sermos filhos de Deus e, portanto, feitos à sua imagem e semelhança. Todos devem estar se perguntando por que estou dizendo isso nesse momento e qual a relação dessa fala com o Gustavo. Justamente porque vejo que todas as virtudes que trabalho arduamente para frutificarem em mim, com oração, meditação e prática espiritual, o Gustavo já revela naturalmente no seu modo de viver, simples e bondoso. Sabemos que ele é um homem extremamente humilde, altruísta, gentil, solícito, prestativo, honesto, leal e corajoso, menos quando o assunto é a Juliana. Também é justo, cordial, prudente, equilibrado, empático, autêntico, um homem de família, marido dedicado, apaixonado e, sobretudo, obediente. Não é mesmo, Juliana? Podemos ainda acrescentar a esse rol de predicados, sem pretender esgotá-lo, que o Gustavo é pai, filho e irmão presente e amoroso, além de profissional renomado e de sucesso, altamente qualificado e respeitado, cujos conselhos são disputados com frequência pelos privilegiados amigos que gozam da sua intimidade, pela ponderação, sinceridade e experiência que suas palavras sempre expressam. Mas como nem tudo são flores, e nisso o nosso eminente prefeito concordará comigo, Gustavo também não é perfeito, por se tratar de um flamenguista juramentado.
Há ainda uma outra peculiaridade que mancha o currículo do agraciado, sem, no entanto, ofuscar o seu imenso brilho, e prometo que será a última falha que destacarei, que consiste em uma brincadeira interna nossa e que agora revelo em público, contando com a concordância certa de ninguém mais, ninguém menos do que a sua digníssima esposa. Essa característica é a de possuir um traço meio caótico em matéria de organização das coisas simples da vida cotidiana, mas que, por outro lado, além de bastante divertido, nunca o impediu de ser sucesso absoluto de público, crítica e bilheteria. Brincadeiras à parte, vê-se, portanto, que no decorrer de sua vida, querido amigo Gustavo, você já conquistou inúmeras e incontáveis vitórias, sejam elas pessoais, familiares, profissionais e acadêmicas, colecionando uma infinidade de pessoas que intensamente ama e que retribuem esse amor em igual medida. No entanto, embora o momento seja sobretudo de alegria e comemoração, que nos sirva também para reflexão, pois, como dizia Madre Teresa de Calcutá, no final de nossas vidas, não seremos julgados pelos muitos diplomas que recebemos, por quanto dinheiro fizemos ou por quantas grandes coisas realizamos. Seremos julgados pelo eu tive fome e você me deu de comer, estava nu e você me vestiu, eu não tinha casa e você me abrigou. Sendo assim, dileto irmão, e já finalizando, que você utilize sem moderação todos os seus superpoderes hoje exaltados, bênçãos e dons que recebeu de Deus em abundância e que pôde desenvolver ao longo da vida, sobretudo o de amar, tão imensa e irrestritamente como você o faz, para melhorar esse nosso mundo ainda tão carente de amor e com tamanhas desigualdades e violências dos mais diversos matizes. A já referida Santa de Calcutá também ensinava que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E nessa arte você é um especialista, meu amigo. Dela, use e abuse, doando cada vez mais de si, servindo a Deus e ao próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, fazendo multiplicar infinitamente os seus talentos, pois aquele que muito recebeu, também muito será cobrado. Então, como mensagem última, deixo a todos precioso conselho do alto que nos chegou pela inspiração da iluminada Mãe dos Pobres, que peço licença para citar pela terceira e derradeira vez. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Gustavo, que Deus abençoe e ilumine sempre a sua vida e a de toda a sua família, seu maior tesouro, juntamente com seus amigos. Te amo, meu irmão. Convido para fazer uso da palavra o desembargador Dr. Luciano Rinaldi. Alô? Pronto. Vou falar de pé que eu quero ver o homenageado. Queria parabenizar a casa pela justa homenagem na pessoa do deputado Cláudio Caiado, meu amigo Carlos Caiado, prefeito da cidade mais linda do mundo, prefeito Eduardo Paes, que é o vascaíno mais flamenguista que eu conheço, Cavalieri, Serginho, meu companheiro de Tribunal de Justiça. Eu preparei um discurso escrito, como eu sempre faço, e como eu sempre faço, eu também não leio. E vindo para cá hoje, bom, antes de começar, prefeito, amanhã eu tenho sessão na 19ª Câmara e eu vou colocar esse bilhetinho na bancada dos advogados, que eles têm 15 minutos e aqui a gente vem à Casa Legislativa do Estado e só pode falar por 3 minutos. Mas eu peço um pouco de paciência. E ontem à noite, jantando com minha mulher, Bruna Rinaldi, lá no final, ela me dizia o seguinte: não vá fazer gracinha, isso é uma cerimônia séria. Aí eu falei: Bruna, você acha que eu sou homem de fazer gracinha? Mas chegando aqui e vendo tantos amigos, tantas pessoas tão importantes na trajetória de cada um de nós, eu me sinto completamente à vontade para me dirigir aos amigos e falar um pouco do carinho que eu tenho pela família Bumachar,
pela família que o Gustavo e a Juliana construíram, Rafa, João e Helena especialmente, que moram no meu coração. Temos um futuro craque rubro-negro aqui. Ninguém pode falar mal do Flamengo aqui hoje. Hoje é uma noite de festa. Mas meu querido homenageado, meu querido Gus, eu fiquei pensando no que escrevi. Eu escrevi um monte de coisa aqui que todo mundo já falou. Todos já te elogiaram pelas suas capacidades intelectuais, pelo seu talento, pelo pai que você é, pelo marido que você é. Eu tenho muito respeito aos homens que têm medo das suas mulheres, que amam e têm medo. Eu tenho medo e amo a minha mulher, e todos aqui nessa mesa são da mesma forma. Eu respeito muito as famílias que nós construímos e que dividimos com as nossas mulheres. Juliana, você é a pessoa especial para ele e para os seus amigos que amam esse casal. Então, peço mais uma vez uma salva de palmas para a Juliana. Se nós tivéssemos, se o Rio de Janeiro tivesse tantas mulheres como Juliana, como Bruno, a gente estaria muito melhor. Mas, Gustavo, eu não vou ler o que eu disse, o que eu escrevi, mas hoje e recentemente nós perdemos dois nomes muito importantes para o direito brasileiro. Um foi de Sérgio Bermudes, um grande estudioso do processo civil, um grande jurista, e hoje José Afonso da Silva, que nos deixou com seus 100 anos de idade, né? E que alegria viver tanto tempo, né? E ser lembrado depois de uma trajetória espetacular, esse que foi um pilar do direito constitucional. Mas tudo passa e nós precisamos nos apoiar nos ombros de gigantes para que tentemos ir um pouco mais. E o Gustavo é uma pessoa que tem plenas condições de assumir esses papéis. O Gustavo é multitalentoso, ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas se eu tivesse que dizer qual é o traço que o Gustavo tem, que acho que todo mundo aqui vai reconhecer, e o prefeito Eduardo Paes já falou, ele tem um sorriso largo, é cabeça de homem, mas com coração de menino, como dizia o rei Roberto Carlos. Ele é a pessoa que está ao seu lado em qualquer caminhada, é um bom conselheiro, é um bom ouvido, é um advogado perspicaz, e eu posso dizer isso pelo advogado que fui e pelo desembargador que estou, que não sou, mas estou, e vejo como ele consegue separar a relação pessoal do advogado, dos amigos, para do advogado com o juiz. E isso não é qualquer um, isso não é trivial. E o Gustavo tem essa qualidade. Eu vejo o talento que ele tem para defender as causas que ele acredita. Ele não vai ao tribunal defendendo causas que ele não acredita. Ele defende, mas ele não vai sustentar. Eu estava ao lado do Gustavo quando ele tomou posse como presidente do CBMA e pude testemunhar a transformação do CBMA na sua presidência. Fizemos eventos de processo civil, quando o Código completou 3 anos, 4 anos, eventos que só foram um grande sucesso, porque o Gustavo estava organizando e eu estava de coadjuvante do Gustavo. Mas perdemos então esses dois grandes profissionais, eu não podia deixar de registrar isso aqui hoje, mas também é uma noite curiosa, porque Gustavo ganha essa medalha, deputado, na mesma noite que o Flamengo pode ser campeão brasileiro. Isso não é uma coincidência, isso não é trivial. E talvez preparando o caminho para a glória eterna no dia 29 em Lima, em que nós estivemos juntos na glória do Flamengo como campeão da Libertadores. E quem sabe hoje começa, e desculpe prefeito, que, como eu disse, é o mais flamenguista dos vascaínos. O Fluminense mostrou caráter, né, e, de fato, ajudou o Flamengo. Obrigado ao Fluminense. Mas essa casa está de parabéns, eu estou concluindo, porque nós temos que ouvir o nosso homenageado, que é a pessoa mais importante da noite hoje. Mas parabéns à Casa Legislativa pela essa justa homenagem que ganhamos todos nós. O Rio de Janeiro merece pessoas como o Gustavo. Então, viva o Gustavo, viva o Flamengo e viva o Rio de Janeiro. E realmente, gente, foi por acaso, porque a gente estava tentando achar data para fazer a medalha e a gente não queria fazer quarta-feira, literalmente porque é dia de jogo, e botamos terça-feira e o jogo foi antecipado por causa da final. Coincidentemente, hoje está recebendo a medalha no dia, talvez, do título do Flamengo. Mas eu vou falar uma coisa aqui rápida, Gustavo, só quebrando o protocolo. Eu estava preocupado que o prefeito tinha agenda, e eu sou muito doutrinado com isso, e eu estava preocupado. Eu cheguei para ele e falei: Gustavo, a gente precisa levar o pessoal lá para dentro, precisa começar. Ele falou: cara, tudo bem, o prefeito, mas tem uma pessoa que, se ela não chegar, a gente não pode começar.
que é a Juliana. Então a gente pediu para trazer uma lembrancinha para ela, uma orquídea para dar e chamar a Juliana até aqui, para que a gente possa oferecer essa orquídea, essa tão importante Juliana Bumachá, nossa conselheira federal. Juliana, você não quer... Senta ali que o prefeito teve que ir para a agenda. Senta ali, Juliana. Não conseguimos lograr êxito. É com grande honra que celebramos este momento solene da entrega da Medalha Tiradentes, a mais alta condecoração concedida por esta Casa Legislativa. Esta homenagem representa o justo reconhecimento público ao trabalho exemplar realizado pelo advogado Dr. Gustavo da Rocha Smith. Com a palavra, o nosso querido amigo homenageado, Dr. Gustavo da Rocha Smith. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar ser breve, até porque o desembargador Reinaldo já antecipou que a gente tem uma missão inadiável hoje. A gente precisa ver o Flamengo campeão brasileiro. Então, olha, depois tem um coquetel aí que eu vou oferecer, junto com o nosso deputado Cláudio Caiado, mas ele termina impreterivelmente às 9 horas da noite. Se vocês quiserem ficar, eu vou embora. Eu quero agradecer, né? Eu acho que a melhor forma... Eu até pensei em falar algumas coisas sobre a minha trajetória, mas vocês falaram tanto, já contaram tudo que vocês poderiam contar, que eu, nesse aspecto, vou ser muito, mas muito breve. E essencialmente, eu preciso agradecer e depois de ouvir tudo que vocês falaram, de ver as pessoas todas que estão aqui, de encontrar com as pessoas que chegaram antes, porque tem uns estrategistas, né, deputado, que eles chegam mais cedo, te cumprimentam, te dão aquele abraço carinhoso, dos melhores, inclusive, e depois vão embora, então, tiram foto, enfim. Mas assim, olhando essa história toda, a percepção que eu tenho é que eu devo ter feito alguma coisa de certo na vida, tá? E aí eu acho que é a tônica do que eu tenho para dizer hoje aqui. Eu olho para a minha vida e divido ela em algumas caixinhas e vejo que as coisas têm caminhado muito bem, tá? Eu sou muito grato a Deus, desembargador Serginho, mas muito grato mesmo, porque Deus me deu tudo, o tempo todo, sempre. De uma generosidade, eu nem merecia tanto. Sou grato desde de criança por ter pais maravilhosos. Meu pai, Fábio Schmidt, meu amor, meu amigo.
minha mãe, Ângela da Rocha, meu grande exemplo de vida, minha grande liderança, pessoa que me inspira todos os dias. Meu núcleo familiar hoje, minha esposa Juliana Machar, meu grande amor, essa parceira está todos os dias ao meu lado, essa amiga querida, essa pessoa que sempre me apoia em tudo, o tempo todo, em todas as frentes, em todos os momentos, em todos os desafios, em todas as jornadas, em todas as trajetórias, foram muitas, né? Acho que quando vocês contam um pouco da minha história, é uma história que ela revela uma figura ligeiramente inquieta, né? Acho que isso me define muito, eu sou uma pessoa inquieta, faço muita coisa, gosto de inventar novidades, e isso foi um pouco o marco da minha vida. Eu tenho tentado reduzir isso um pouquinho, deputado Cláudio Caiado. E esses três grandes amores, né? Essas figuras que preenchem o meu coração todos os dias, que acalmam a minha alma, Rafael, João, Alfredo e Helena. Não sei nem imaginar como seria a vida sem eles, né? A gente, em um dia, não teve filho ainda, né, Cavalieri? Você agora acabou de ser pai, e até aquele momento as coisas eram indiferentes em relação a isso, até que essas pessoas surgem, ocupam um espaço e a vida não tem sentido sem elas por perto. Então é por vocês sempre, todos os dias, tá? Meus irmãos, Aninha, Pepe e Duda, que não está aqui hoje, porque já tinha marcado também uma viagem, e aí o traço caótico familiar, ele está presente. Em Cavalieri, todo mundo, aliás, foi o Serginho, todos têm um pouco desse caos. O Duda nem é um dos piores não, mas está presente em todos nós, essa incapacidade de se organizar, ou pelo menos essa dificuldade. Juliana me ajuda, né? Ela organiza a minha vida. Mas os grandes parceiros de jornada, desde o Marco Zero, né? Eu nasci, Duda estava do meu lado, veio o Pepe, veio a Aninha, estão todo o tempo. E essas mães que eu fui adquirindo na minha vida, tia Sandrinha, tia Ana, que não está aqui hoje, Maria Helena, minha sogra querida. O Eduardo até hoje é indignado, nosso prefeito. Ele diz, como é que você gosta tanto da sua sogra? Eu não consigo entender isso, mas é uma verdade absoluta também. Enfim, eu tenho assim, os grandes amigos da minha vida estão aqui. Estão ali, ó. Amigos de infância, de mais de 40 anos. Mas eu, quando o deputado Carlos Caiado me fez esse convite, essa mesa ela é composta sempre por autoridades, né? Isso é uma tradição histórica. E eu falei, tá bom, eu aceito que sejam autoridades, mas tem que ser amigos, irmãos do peito que preenchem o meu coração todos os dias e que estão do meu lado, conquistas que a vida foi me dando. Prefeito Eduardo Paes, presidente Carlos Caiado, desembargador Luciano Rinaldi, nosso futuro prefeito Cavalieri, desembargador Serginho Azeredo, deputado Cláudio Caiado. Eu posso dizer o seguinte, hoje eu fiz a escolha, eu acho que o que eles disseram um pouco sobre a minha trajetória e sobre quem eu sou, confirmam isso. Eu fiz uma escolha de ter pessoas que são meus amigos nessa mesa, e isso tem sido sempre as escolhas da minha vida. Eu vejo amigos de todas as frentes, meu time inteiro do escritório está aqui, que são mais do que parceiros de dia a dia, são amigos e parceiros de vida. Eu vejo parceiros da vida pública, meu procurador-geral do município, Daniel Bucar, sempre vai ser meu procurador-geral. Eu não sou mais procurador do município, mas está marcado na minha trajetória, na minha vida, foram 23 anos, doutor Fernando dos Santos Dionísio, meu ex e eterno procurador-geral do município. E vejo também os meus alunos, né? Alguns alunos que estão aqui, e é uma outra alegria também, porque nesse trajeto multidisciplinar e de várias frentes, a vida acadêmica sempre guardou um espaço privilegiado no meu coração, continua guardando. Então é muito bom ter alunos, né, Cavalieri, que foi meu aluno e que eu vejo ele, gosto de dizer para meus filhos de como ele tem realizado, tem conquistado o mundo. Ver o aluno superando o mestre é muito bom, é muito maravilhoso. Por último,
as minhas parceiras ali de CBMA, falaram um pouco dessa trajetória também. E foi boa demais também, foi uma experiência incrível trabalhar para disseminar a cultura de solução extrajudicial de litígios, enfim, transformar a cultura da justiça no Brasil, ter um pedacinho disso. Eu adoro quando as pessoas falam que eu tive uma participação nisso, fico muito feliz, não sei se é verdade, mas é bom demais. E para concluir essas saudações todas, o Cavalieri falou aqui que eu sou, acima de tudo, um advogado. É verdade, eu tenho disso em sala de aula, né? Eu vou para a sala de aula, falo da vida acadêmica e depois eu concluo dizendo, eu não sei explicar porquê, mas onde eu me encontrei foi na advocacia. Então, eu faço uma saudação à minha presidente, Ana Tereza Basílio, ilustríssima presidente da Seccional do Rio de Janeiro, legítima maior representante da advocacia carioca. Uma alegria muito grande ter você aqui. Me engrandece porque eu não tenho dúvida em dizer que hoje é isso mesmo, Cavalieri. Acima de tudo, eu sou um advogado. E eu acredito na advocacia como instrumento de realização da justiça, eu acredito nisso profundamente. Eu faço isso, me dedico a isso, exatamente com a percepção de que a gente está contribuindo para o sistema de justiça, realizando a justiça não apenas caso a caso, mas criando uma cultura positiva na vida das pessoas. Enfim, eu queria só concluir e agradecer a presença de todos vocês. Obviamente eu não vou mencionar o nome de cada um e de todos, mas todos os meus amigos maravilhosos que a vida me deu, vou estar com vocês sempre a vida toda. Obrigado pela gentileza de estarem aqui hoje me homenageando. Finalizando, gostaria de agradecer a todos os colaboradores aqui da Alerj, as meninas, a toda a equipe, a minha equipe, e dizer a você, Gustavo, que realmente você é um ser humano diferenciado. Mais uma vez, parabenizar a família de vocês, muito bonita. Vocês, filhos, não poderiam ser mais amados do que vocês são, então valorize esse paizão. Essa catarse de emoção quase me fez torcer para o Flamengo hoje, mas eu consegui me corrigir a tempo. Gente, brincadeiras à parte, muito obrigado pela presença, parabéns por terem um amigo e um familiar como Gustavo Schmidt, e a gente convida vocês para um coquetel aqui atrás e dou por encerrada a sessão. Um beijo no coração de todos.